Olá a todos. Hoje, dia 1º de novembro de 2022, estamos em mais um fórum de discussões no manejo do ciclo gravídico puerperal e neonatal. Estamos com o nosso, vou chamar já de mediador e matriciador, professor Dr. Caio Prado, e hoje o tema é não diferente dos outros que ele trouxe, mas de muita importância, mas traz aí uma questão que a gente fala pouco, que é de experiência exitosa. Então, o tema da aula dele hoje é uma experiência positiva na assistência ao parto. Professor, muito obrigada mais uma vez por estar conosco. A palavra é sua, que tenhamos uma ótima aula. Obrigado, Adriana. Bom, obrigado pelo convite, é sempre um prazer aí de compartilhar. Esse tema, em especial, é um tema que eu sou apaixonado, é uma das coisas que eu venho mais falando, venho atuando em cima disso aí nos últimos 10, 12 anos em cima disso. E é uma satisfação de poder compartilhar com outros serviços, com outros locais, para poder fazer essa troca. Eu vou fazer uma apresentação e quero deixar o pessoal à vontade para ir mandando perguntas no chat ou ao longo da apresentação ir mandando já, ou no final a gente poder discutir algumas coisas. Então, quando a gente fala em experiência positiva no trabalho de parto, a gente está indo para uma visão que vai além do olhar técnico, né? A gente muitas vezes fica lá pensando só na questão de ter um desfecho tecnicamente adequado, então uma mãe saudável, um bebê saudável, isso é extremamente importante, mas acaba esquecendo de que existe uma experiência humana acontecendo nesse contexto de assistência. E aí é importantíssimo a gente saber para a mãe qual que é a melhor experiência possível para que ela também sinta que foi bem atendida. Quantas vezes a gente não vê um parto que foi super assistido tecnicamente de maneira adequada ou com poucos quesitos ali de ajuste, e a mãe saiu triste, chateada e insatisfeita. E para aquela família que está começando, é uma coisa ruim, né? Fica uma sensação negativa de uma experiência que foi tecnicamente boa, mas fria, desumana. E aí a gente vai conversar exatamente sobre isso, como a gente pode atuar para melhorar a percepção da paciente e familiares. Então, de antemão, já declaro que não tenho nenhum tipo de conflito de interesses que possa impactar. E quando a gente fala sobre a experiência positiva no nascimento, a experiência positiva na assistência ao trabalho de parto e parto, a gente está fundamentalmente conversando sobre os conceitos relacionados à humanização da assistência à saúde. E o que ele envolve? Envolve um tripé de características. Então, primeiro lugar, a autonomia. Eu quero promover a autonomia para aquela mulher que está sendo cuidada, que ela se sinta parte decisiva e totalmente dona das decisões de seu cuidado de saúde. Uma assistência totalmente paternalista se desenquadra de uma boa experiência no trabalho de parto. De ladinho, bem junto da autonomia, vem a questão da empatia. Se o profissional não faz o exercício de procurar se enxergar no lugar dessa mulher, no lugar dessa família, para saber como eles gostam de ser tratados, como eles gostariam de ser tratados, a gente vai muitas vezes falhar em providenciar a melhor experiência possível. E não existe experiência positiva, não existe assistência humanizada em qualquer cenário, em qualquer contexto, que seja desacompanhada ou dissociada das evidências científicas. Eu preciso, sim, que essa mulher seja atendida com base no melhor do que a ciência possa nos oferecer. Se eu faço uma assistência desatualizada, é uma assistência desqualificada e, portanto, eu tendo a ter uma experiência ruim, já que não é a que se associa aos melhores desfechos. Tá? Então, quando a gente fala em humanização, muitas vezes o pessoal faz aí visões mais, vamos dizer, mais pitorescas, né? Então, associa a humanização a trabalho meio de bruxaria, ou encara de que o parto humanizado é aquela mulher que pare que nem índio, vai lá no meio da selva e pare sem assistência, ou que é uma tribo de um monte de gente hippie trabalhando junto para as crianças nascerem e dissociado da ciência. E, no fundo, o que é na realidade? A gente está querendo partir da mudança de um modelo totalmente tecnocrático, em que o profissional define regras, define normas,
e define o que o paciente pode ou não pode fazer, muitas vezes proibindo, né, dizendo, não, você não pode fazer isso, não, você não pode fazer aquilo, e extremamente paternalista, em que o paciente não toma decisão nenhuma. É lá o Dr. House, tecnicamente muito bom, com amplo conhecimento, mas não consegue fazer um bom relacionamento com o paciente, com o ser que está sendo cuidado. Tecnicamente pode tomar decisões que acabam acertando, mas muitas vezes a experiência não vai ser a melhor possível. E quando a gente fala também nesse cenário de humanização, acaba-se muitas vezes remetendo, às vezes não com nome exatamente de poder, mas acaba sim acontecendo uma guerra de poder, uma disputa pelo poder de decisão. Né? A gente tem de um lado o paciente, a pessoa que está sendo cuidada, querendo participar dos processos de decisão dos seus cuidados, enquanto a equipe de saúde, o hospital e as pessoas ao redor querem tomar decisões em nome dela. E isso é muito ruim, né? A pessoa que está sendo cuidada ali, o paciente, tem direito e talvez até dever de participar dos processos de decisão. E para isso, um profissional que tem uma escuta empática, que tem uma disponibilidade para dividir esse poder de decisão com o paciente, já vai estar à frente para melhorar a experiência do atendimento. Então, o que a gente propõe é simplesmente uma migração de um modelo totalmente prescritor, em que o profissional de saúde ele tem a figura da autoridade em que comanda o que o paciente está fazendo, para um modelo olho no olho, em que o profissional procura entender as necessidades do paciente para individualizar tratamento, pactuar riscos e individualizar a conduta. E com relação às evidências científicas, um profissional que quer trabalhar com uma experiência positiva para suas gestantes ou que quer trabalhar dentro da linha da humanização, ele tem que estar antenado com as melhores evidências científicas possíveis. E aí a gente se remete à pirâmide de conhecimento, à pirâmide das evidências. Então, sempre que possível, utilizarmos aí a lupa das revisões sistemáticas, das meta-análises, para puxar, para filtrar as melhores evidências científicas. Porém, nem sempre a gente vai ter revisão sistemática e meta-análise. Às vezes aquele conhecimento é mais novo, os primeiros estudos com ele randomizados foram mais recentes, e aí a gente vai trabalhando com os níveis de evidência disponíveis. Lembrar que tem situações na gestação que, por questões éticas, a gente não vai poder fazer um estudo clínico randomizado, né, controlado, randomizado. Às vezes eu vou ter que partir de estudos de coorte, estudos de caso-controle como menor nível de evidência para aquela conclusão. Mas não tem como a gente simplesmente aceitar estudos de caso-controle em situações em que há estudos de revisão sistemática com meta-análise contradizendo aquele estudo de caso-controle que a gente utilizou. E nossas fontes de busca por evidência científica, elas não devem se restringir a fontes não confiáveis, né? Então, conversa de orelhado, ouvi no bar, numa conversa entre amigos, ou procurei no Google, recebi pelas redes sociais ali alguma atualização, ou ouvi numa postagem no Instagram. Nada disso é realmente evidência científica. A evidência científica a gente busca nas bibliotecas de evidência científica, a gente vai no PubMed, a gente vai no UpToDate, a gente vai efetivamente em revistas científicas. E tomar cuidado com os achismos. Muitas vezes o profissional vai criando confiança, está acostumado a trabalhar daquela forma e começa a incorporar simplesmente as experiências pessoais e passa a ignorar a evidência científica. Então, a gente deve permitir que a ciência tenha seu trajeto ali limpo, sem nenhum tipo de obstrução, e deixar os achismos e as impressões pessoais de lado. Então, no fim das contas, a humanização ela não se trata de não intervir, que é uma confusão que se faz com muita frequência. Às vezes as pessoas associam a humanização a ser o parto natural. E eu posso ter um parto 100% natural que foi 0% humanizado. Era uma situação em que precisava de intervenções e que essas intervenções não foram feitas, ou porque não se identificou, ou porque se ignorou. A humanização, no fundo, se trata de intervir quando for necessário. Tá? Então, quando tem alguma indicação, eu vou intervir. Não tem indicação, eu vou respeitar o processo fisiológico, deixar que ele ocorra de maneira vigilante. Tá? Então, a humanização ela não deve servir como desculpa para negligência. A negligência é uma falha, é uma infração que o profissional comete. E aí, a gente que está num contexto de saúde pública, a gente tem muito acesso a protocolos, né? A gente tem o protocolo do Ministério da Saúde, a gente tem o protocolo da Secretaria Estadual, a gente tem o protocolo institucional de onde a gente está, e os protocolos eles têm um papel fundamental na qualificação da assistência.
tá? Mas eles têm uma dificuldade muito grande de estar totalmente baseado nas evidências mais recentes, porque ninguém tem tempo de ficar atualizando os protocolos o tempo inteiro. Não é raro a gente ter protocolos e diretrizes de assistência já com 8, 10 anos de publicação, e muitas vezes isso já saiu coisa nova, contradizendo aquilo que era feito. Então, o protocolo ele é super importante para dar diretriz, né? Para direcionar a assistência, para ser algo ali norteador. Mas ele não deve servir como desculpa para o profissional desatualizado, porque o profissional ele tem a obrigação ética de oferecer de cuidado aos pacientes as melhores evidências científicas possíveis. E a gente também não deve abandonar a arte do profissional de saúde, né? Nossa arte está ali, em individualizar cuidado, em procurar identificar fator de necessidade de alterar a conduta, e aí a gente não deve se comportar como um cavalo que tem ali um cabresto e um antolho que não deixa olhar para os lados. A gente tem que estar antenado, tem que estar alerta para o que acontece. No fim das contas, o bom profissional, ele segue os protocolos, mas o excelente profissional, ele sabe que tem momentos em que ele vai precisar sair do protocolo, ele vai procurar a sair da maneira mais baseada em evidências possível. Tá? Então, isso a gente tem que ter muito claro. O protocolo tem seu papel, sim, mas ele não substitui a nossa obrigação de ser atualizado e de individualizar as condutas. Então, revisando bem rapidamente, de maneira extremamente simplificada, o que acontece na fisiologia do trabalho de parto, a gente tem aqui alguns agentes trabalhando em conjunto. Então, está chegando a maturidade fetal, o bebezinho está ficando pronto ali para nascer, ele começa a produzir cada vez mais cortisol. Esse cortisol vai passar pelos vasos umbilicais para a placenta vai identificar esse aumento de cortisol e vai começar a produzir mais CRH, que é o hormônio justamente que estimula a produção de mais cortisol. Então, a gente faz aqui uma alça de feedback positivo. Criança ficando mais madura produz cortisol, com mais cortisol a placenta produz mais CRH, com mais CRH voltando pela veia umbilical, essa criança vai produzir cada vez mais cortisol. E o que é o bacana desse processo fisiológico? Mais cortisol na circulação fetal igual a mais surfactante sendo produzido no pulmão desse bebê. Mais surfactante é igual maior maturidade pulmonar. Essa criança vai ficando cada vez mais próxima, pronta para o nascimento. Lembra que a criança faz movimentos respiratórios no segundo e terceiro trimestre durante boa parte do dia. Na hora em que ela faz movimento respiratório, entra e sai líquido amniótico, e com mais surfactante no pulmão, eu tenho mais surfactante disponível ali no líquido amniótico que está solto dentro da bolsa. Membranas core-amnióticas e a placenta identificam que essa surfactante está aumentada e começam a fazer uma metabolização que estimula a produção de prostaglandina. Então, tá vendo? Tem uma comunicação super forte acontecendo entre o feto e a placenta. E a placenta vai fazer o papel de intermediário com esse corpo da mãe, com o útero. E aí vai sinalizar, ó, vamos melhorar esse colo, vamos amadurecer esse colo do útero, vamos fazer com que ele amoleça, com que ele esvaeça, que ele encurte, comece a dilatar. E, ao mesmo tempo, vai sinalizar para esse útero, ó, tá chegando a hora de nascer. E aí vai aumentar a expressão de receptor de ocitocina no miométrio para que esse trabalho de parto possa acontecer. Ao mesmo tempo, ali no corpo da gestante, o que rola? Eu tenho progesterona super alta no fim da gravidez. Essa progesterona, ela diminui a resposta do miométrio aos efeitos das contrações, então ela deixa com que o limiar de excitação do miométrio seja mais alto. Então, o corpo começa a reduzir essa progesterona e aumentar estrogênio. E isso faz com que esse útero fique cada vez mais responsivo às contrações. Quem que sinaliza isso para o corpo da mãe? O aumento do cortisol fetal e do CRH placentário. Aí o corpo da mãe entende que precisa de fazer essas modificações. E aí ele passa a ter uma produção pulsátil de ocitocina conforme esse processo se avança, e essa ocitocina, em cima de um útero já pronto para responder, ele começa a ter contrações uterinas regulares para evoluir no trabalho de parto. Então percebam o seguinte, aqui já fica uma primeira orientação do que vai guiar uma experiência positiva. Se essa criança não estiver pronta para nascer, a gente está intervindo na fisiologia. A chance dessa criança fazer um desconforto respiratório é muito maior.
Se eu intervenho e antecipo o parto sem uma indicação precisa, esse útero não está com todos os receptores de ocitocina totalmente disponíveis. Então, tende a ser um trabalho de parto mais distóxico e aumenta o risco de hemorragia pós-parto. Afinal, ele não tem tanto receptor para responder à ocitocina no pós-parto também. Então, fica toda uma alça fisiológica muito cheia de intrincações que a gente deve respeitar e ficar vigilante com os acontecimentos. Ok? Então, vamos lá, que agora que ele travou, agora foi. Outra coisa importante para a gente levar em conta na nossa assistência é o antagonismo que existe entre a ocitocina e a adrenalina. Quanto mais adrenalina circulante no corpo da gestante, pior é o efeito da ocitocina. E a adrenalina. Essa ocitocina ela vai acabar tendo que precisar de cada vez mais produção para conseguir contrabalancear a adrenalina e eu posso acabar tendo mais complicações. Então, nossa chave de sucesso para assistência ao parto vai ser promover um equilíbrio da ocitocina e adrenalina. Como que eu estimulo a adrenalina para eu ficar alerta e evitar? A adrenalina ela vem de sensação de medo, de insegurança, excesso de estímulos, é aquela gestante que está toda hora indo alguém falar com ela, fazer ela pensar, lembrar da dor, fazer uma internação precoce que aumenta muito a ansiedade, a vontade de que nasça rápido, né? E do outro lado, eu posso promover o ganho da ocitocina nessa... né? Tem algum microfone aberto, gente, tá entrando aí. Puderem fechar. A gente tá desligando toda hora. A pessoa está identificada como Carvalheiro. Por favor, manter o microfone desligado. Obrigado, Dri. E do lado da ocitocina, eu promovo uma melhor ação da ocitocina quando eu forneço à gestante mais privacidade, mais penumbra, um ambiente mais acolhedor e mais silencioso, a presença de um acompanhante de livre escolha ou de uma doula, ou os dois em conjunto, fazer com que ela tenha confiança na equipe que está cuidando dela e controle de estímulos e deixar um ambiente que não seja tão frio. Com tudo isso, eu acabo promovendo uma evolução mais fisiológica e menos distóxica do trabalho de parto. E aí, com relação às condutas a serem tomadas durante a assistência, aí eu coloco para a gente se remeter a esse guia da Organização Mundial de Saúde, né, que ele faz recomendações justamente baseadas em evidências e voltadas para a melhor experiência da mulher durante o trabalho de parto. Então, a gente vai dividir em cuidados para serem feitos durante toda a assistência, cuidados específicos do primeiro período, do segundo período e do terceiro período do trabalho de parto. Então, vamos começar com os cuidados que a gente deve tomar o tempo todo. Comunicação. Comunicação é essencial para uma boa experiência de quem está sendo cuidado. Todos nós que já fomos pacientes em algum momento, a gente sabe que ser chamado pelo próprio nome dá um outro ar para assistência. Né? Se a gente for chamado por nomes genéricos, né? Tipo, mãezinha, a gravidinha, principalmente quando usa diminutivos, a pessoa tende a se sentir negligenciada, a não se sentir cuidada. Então, tratar pelo nome. As conversas elas têm que ser claras e objetivas, sem muito rodeio. A conversa tem que ser sem ser truncada. Tá? Então, eu vou explicar para a gestante o que está acontecendo, procurar entender quais são as necessidades individuais dela para poder promover esse cuidado e vou passar as informações. Porque se ela tiver as informações, ela está muito mais esclarecida para poder tomar as decisões de cuidado com a saúde. E, ao mesmo tempo, nesses momentos de conversa, eu vou garantir de que ela tenha privacidade e confidencialidade. Se eu for falar algum assunto mais delicado, eu certificar de que não tem ninguém por perto que possa deixá-la constrangida. Eu devo também interagir com o acompanhante. O acompanhante ele vai ser um aliado muito importante nesse processo de assistência. Então, se tanto o gestante quanto o acompanhante entenderem o que está acontecendo, isso é ótimo. Eu vou um pouquinho além e coloco de que interagir com o acompanhante já deve começar a acontecer no pré-natal. O acompanhante, sabendo o que pode acontecer no trabalho de parto e parto, ele chega já muito mais tranquilo para o momento do nascimento e ele vai ser aquele acompanhante parceiro e não aquele acompanhante que o pessoal tem a sensação de que muitas vezes atrapalha. Então, eu saio dessa comunicação toda enovelada e parto para uma comunicação bem clara, linear e contínua. Ok? O que mais que eu posso fazer no trabalho de parto como um todo? Acompanhante, tá? A gente já tem aí estudos randomizados com meta-análise demonstrando que eu tenho benefícios
da presença de acompanhante de suporte emocional contínuo em reduzir a duração do trabalho de parto, em reduzir a sensação de dor e melhor experiência, né? E além da melhor experiência, ele foi capaz de impactar até mesmo o Apgar de 5º minuto. Então, veja como uma coisa que é tão pequena, né, só envolve uma questão de disposição da equipe em aceitar a presença do acompanhante, traz um monte de benefícios. Então, não é, gente, eu tenho que pôr o acompanhante para dentro porque a lei me obriga, porque senão vou ser processado. Não, a lei obriga a ter um acompanhante porque existem benefícios claros da presença do acompanhante do trabalho de parto. E a equipe acaba atingindo contra si mesma quando abre mão de ter esses benefícios, tá? E quem que é esse acompanhante? É alguém de livre escolha, quem a mulher sente que traz a melhor tranquilidade para ela. E aí não cabe a nós fazer algum tipo de censura. Cabe a nós a dar um auxílio, a dar orientações, a auxiliar na escolha. Vamos pensar assim, ó, ela tem uma acompanhante que é a mãe dela, que deixa ela cada vez mais angustiada e tensa com a dor. Opa, talvez essa não seja a melhor acompanhante para ela. Será que o marido não é? Será que a avó dela não é? Ou uma amiga? Então, ajudá-la nesse processo de decisão. Mas nunca impedir alguém porque simplesmente eu não concordo, ou como acontece em algumas instituições, eu permito acompanhante só do sexo feminino porque meu pré-parto é coletivo. Não, eu tenho que organizar minhas questões de ambiência para que eu possa colher o melhor dos resultados. Tá? E o suporte contínuo prestado por pessoas capacitadas e treinadas para isso foi o que trouxe os melhores resultados. Então, se eu tiver uma doula dedicada ao suporte emocional contínuo, é o que vai trazer os melhores desfechos possíveis. Tá? Então, não devo tentar substituir o acompanhante por uma doula. Se a gestante tem uma doula, a doula deve estar lá também para contribuir, mas não deve ser barrado a presença da doula porque ela já tem um acompanhante familiar ou fazer com que ela tenha que escolher um ou outro. Tá? A presença dos dois é saudável no andamento desse trabalho de parto. E aí, ao longo do trabalho de parto, eu vou promover a autonomia, dando as informações para essa mulher. O que mais que eu posso fazer? Posso adequar a estrutura, e aí adequações mínimas, tá? Eu posso colocar uma cadeira para o acompanhante ficar um pouquinho confortável, eu posso colocar biombos ou cortinas entre os leitos para garantir alguma privacidade, eu posso fazer ajustes de fluxos de pessoas para controlar, tá? Talvez um dos cuidados mais importantes é treinamento e capacitação da equipe, que a equipe entenda a importância do acompanhante, entenda o objetivo dessas mudanças. Eu devo fornecer informações para a gestante acompanhante o tempo todo e ter a minha aceitação para uma mudança de modelo. E não existe processo de mudança que seja sustentável a longo prazo se não houver acompanhamento de indicadores. Então, eu devo procurar realmente entender o que está acontecendo, se eu tenho a presença do acompanhante ou não, se isso trouxe algum benefício ou não. Porque se eu não colho o que a literatura me traz de máximo de benefício que é possível, isso significa que talvez eu esteja fazendo as coisas de uma maneira errada, de uma maneira inadequada. E aí eu tenho que fazer um ajuste de rota para melhorar meus desfechos. Então, eu simplesmente fazer uma mudança e não acompanhar os impactos dessa mudança, acabam me privando de ter os melhores resultados possíveis. Ok? Vamos lá em frente, então. Outra sugestão que a gente faz, isso aqui é uma implementação que a gente fez aqui na Mater em Ribeirão. Passou por uma série de testes aí ao longo dos anos, que é o uso do plano de parto. A gente tem, assim, algumas gestantes que fazem seu próprio plano de parto, que tem uma orientação, que já busca informações, mas muitas gestantes da realidade do SUS não têm acesso a esse tipo de informação. Então, a gente decidiu dar um passo adiante e desenvolver um plano de parto institucional. Então, aqui a gente coloca, de um lado, tudo que é esperado de acontecer no trabalho de parto e como a equipe se organiza e trabalha, e do outro lado é um espaço para que a gestante possa dar as opiniões dela sobre as questões que podem acontecer, aquilo que ela gostaria que acontecesse ou aquilo que ela não gostaria que acontecesse durante o trabalho de parto. Isso é uma ferramenta fantástica para permitir uma transparência de comunicação. É o momento em que a equipe se mostra como que ela faz o atendimento, em que a gestante mostra aquilo que ela não está disposta ou aquilo que ela não tem compreensão. Então, é uma oportunidade legal demais da gente fazer esse ajuste de expectativas para melhorar a assistência. Se a gestante já tem uma noção do como que aquela instituição trata a avaliação do bem-estar do bebê, do quais são as indicações de cesárea, de que momento que é feita uma analgesia de parto,
tudo isso muito claro e transparente, a tendência dela de ter uma boa experiência com aquilo que ela já se preparou é muito melhor. Então, eu deixo de ter uma vivência bélica entre gestante e serviço e passo a ter uma vivência totalmente harmoniosa. Indo para as questões um pouco mais técnicas, aí avaliando a evolução do trabalho de parto, vamos ver o que a gente pode fazer de diferente no primeiro período. Então, uma coisa super importante, não se atenham a limites de tempo. Tá? Hoje a gente já tem muito claro na literatura, inclusive com revisão sistemática e meta-análise, de que as curvas que a gente usava para avaliar lá com as curvas de Friedman, elas não se adequam à população feminina dos anos atuais. Então, aqui a curva proposta por Zhang, tá? No começo da década passada, foi publicada em 2010, que ele mostra que a evolução do trabalho de parto, ela geralmente é super lenta até chegar à faixa dos 5 centímetros. Só depois disso em que eu tenho uma aceleração da curva. E reparem aqui, ó, de que eu tenho os percentis 95. E olha que interessante, para uma gestante evoluir dos 4 para os 6 centímetros, eu posso ter um tempo tão demorado quanto cerca de 10 horas, e isso ser totalmente fisiológico. Então, repara que se a gente fizer aquela definição de que em tantas horas eu tenho que evoluir tantos centímetros, eu já estaria operando todo mundo nessa faixa aqui, sendo que, na verdade, eu estou totalmente dentro do fisiológico se eu aguardar mais tempo. Eu só passo a ter cerca de 1 centímetro por hora de dilatação quando eu estou em dilatações mais adiantadas. Então, a gente tem que ter cuidado para não ir com muita sede ao pote e acabar estragando o processo de nascimento. Tá? A gente tem que ir com delicadeza, vigilante do processo fisiológico para prestar assistência. Então, aquela nossa ideia de que o partograma deveria acompanhar a linha de alerta com velocidade de dilatação de 1 centímetro por hora, ela já caiu por terra. Hoje ela já não faz mais sentido que a gente utilize isso. E o que são referências que a gente usa? Esses dados aqui são daquele guia da OMS, que são baseados já em meta-análise, em que você percebe, ó, que para a evolução do trabalho de parto, ele vai acelerando conforme o trabalho de parto engrena, chegando ali num centímetro por hora, por volta de 5, 6 centímetros para nulíparas, e por volta também desses 5 para 6 centímetros para as multíparas. Então, uma das recomendações que a gente vai partir é justamente de evitar internações precoces. Se eu só tenho aceleração da velocidade de dilatação, não tem sentido eu querer internar com 3 centímetros uma paciente que está sintomática. Tá? Eu devo interná-la em momentos em que ela já tem dilatações um pouco mais adiantadas, e aí eu vou colocar para vocês entre 4 e 6 centímetros. Por quê? Porque eu vou ter mulher que com 6 centímetros vai estar tendo uma contração em 10 com pouca dor. Essa mulher ainda não está em fase ativa. Por outro lado, eu vou ter mulheres com 4 contrações em 10 minutos, com 4 centímetros de dilatação, colo fino, centrado, em que ela já está em fase ativa. Então, eu tenho que individualizar, eu não devo usar só um marco de dilatação como meu guia para tomada de decisão. Então, comparem aqui a curva do Friedman, que eu mencionei, que era a curva ali da década de 50, 70, que ele atinge uma velocidade de 1 centímetro por hora na fase ativa, mas que esse estudo tem uma série de vieses que a gente tem que levar em conta. Então, primeiro, foi feito num centro único, num único hospital nos Estados Unidos, com 500 mulheres. Ele arbitrariamente definiu o expulsivo prolongado como 3 horas para nulíparas e 1 hora para multíparas, mas na amostra de 500 ele incluiu gestações gemelares, que a gente sabe que não vai ter uma evolução igual de gestação única, tinha partos pélvicos e o fórceps foi usado em mais de 50%. Então, como é que ele ia definir um expulsivo prolongado se ele usou fórceps de alívio em mais da metade? Tá? Outro questionamento foi feito lá na década de 50, então outro estilo de vida, outros hábitos de vida dessas mulheres. E ele encontrou aquela dilatação média em torno de 1 centímetro por hora e para multípara um pouco mais. E pasmem, ele fez uma curva de normalidade do trabalho de parto com o uso de ocitocina em praticamente 100% das gestantes. Ele fazia o manejo ativo do trabalho de parto. Então, como que eu posso dizer que isso é uma evolução fisiológica dentro do esperado, se praticamente todo mundo usou ocitocina? E aí a gente parte para o estudo do Zhang, em 2010, que já foi um estudo mais robusto, tá? Com mais de 60 mil mulheres. Ele já foi multicêntrico, porém com a crítica de que foi somente em centros americanos. E aí ele trabalhou com uma fase ativa que era variável. Então, o que ele observou?
que com 6 centímetros de dilatação, eu já tinha cerca de 90% das mulheres em fase ativa, mas que nos 4 centímetros, cerca de metade já estava. Então, vocês veem aqui que isso que embasa os diferentes guidelines em indicação de internação. Então, o colégio americano segue os 6 centímetros, ó, eu só vou internar quando eu tiver certeza que está em trabalho de parto. O Ministério da Saúde, no Brasil, usa os 4 centímetros, em que só metade vai estar em fase ativa. A OMS sugeriu de usar os 5 centímetros como um guia. Sugestão que a gente faz no dia a dia na prática é individualize. Críticas que se faz ao trabalho do Zhang. Ele teve altas taxas de analgesia entre as mulheres que foram acompanhadas e uso de ocitocina em quase metade das mulheres. Então, aquela mesma crítica que cabe ao Friedman, cabe em menor extensão também ao trabalho do Zhang de ter um uso de ocitocina para definir uma curva de normalidade de fisiologia. E comparando temporalmente, esse aqui é do grupo do Zhang também, em que ele pegou dados retrospectivos e comparou. Tá? Então, aqui nas curvinhas em preto, com linha cheia, são os bancos de dados de trabalhos de parto de mulheres que pariram entre 59 e 65. Então, ali começo da década de 60. E a curvinha vermelha tracejada, as mulheres do banco de dados de 2002 a 2008. E está vendo como a velocidade de progressão do trabalho de parto, tanto para nulíparas quanto para mulheres que já tinham parto vaginal prévio, foi muito mais lenta entre as mulheres dos anos 2000. Então, sim, tem diferenças entre as mulheres modernas e as mulheres antigas. E esse é um estudo de um grupo da OMS, tá? Do grupo do professor Oluadapo, em que eles fizeram uma avaliação na África, estudo semelhante ao do Zhang, e que foi um dos estudos que embasou a meta-análise. Vocês veem aqui plotado as velocidades de progressão de trabalho de parto. Em preto, são todos os trabalhos de parto que evoluíram para parto com crianças saudáveis. E em vermelho, são todas as gestantes que evoluíram em trabalho de parto e parto, mas que as crianças tiveram desfecho perinatal desfavorável, então tiveram algum grau de asfixia perinatal. Então, vocês reparem que quando a gente olha a distribuição da curva, velocidade de dilatação não é capaz de predizer desfecho perinatal. Eu tenho partos super rápidos e taquitóxicos com crianças que nasceram mal, e tenho trabalhos de parto extremamente lentos em que as crianças evoluíram super bem. Então, velocidade de trabalho de parto não tem nenhum tipo de correlação direta com desfecho perinatal. Então, esqueçam a ideia de fixar tempo, tá? A gente vai se guiar muito mais por evolução do trabalho de parto, vitalidade fetal e condições maternas do que nas questões de velocidade de dilatação. Então, o que eu faço com relação à avaliação? Gestante internou, eu vou avaliar a dilatação, tá? Eu não preciso fazer avaliação de pelve, eu vou mostrar para vocês na sequência por que a gente não precisa disso. Mas a avaliação de dilatação é importante para eu ter uma noção se ela está evoluindo de maneira dentro do esperado ou não, para que eu possa fazer correções quando ela ultrapassa ali o percentil 95 do esperado. Eu vou fazer a avaliação de vitalidade para gestações de risco habitual com ausculta intermitente. Cardiotocografia de rotina não tem necessidade, não é usada. Tá? E eu não tenho indicação de avaliar a dilatação em intervalos inferiores a 4 horas de rotina. Tá? Eu já tenho meta-análise também demonstrando de que não tem mudança de desfecho eu fazer a avaliação de toque a cada 2 horas ou a cada 4 horas de rotina. E outra recomendação que se faz é que seja um mínimo de profissionais examinando a mulher. Então, fazer uma troca de que cada exame de toque é um profissional é muito ruim, porque é um exame íntimo, um exame constrangedor. Então, não precisa ficar caçando ali a dilatação a todo momento, né? Ficar um curioso da dilatação. Deixa correr, tem sinais indiretos para você acompanhar o trabalho de parto, de sintomatologia, local de ausculta do BCF, tudo isso vai ajudar no acompanhamento da evolução. E aí, o que a gente está levando em conta quando a gente está conversando isso? A gente está mudando de um modelo tradicional da obstetrícia, que foi o que a gente aprendeu na graduação, e que eu tinha lá, motor, trajeto e objeto, uma visão meramente mecânica do trabalho de parto, em que eu tinha ali o útero sendo o motor, eu tinha o trajeto, que era o canal de parto, e tinha o feto como um mero objeto inanimado. E hoje a gente sabe que o feto não está sendo ejetado, que eu tenho um monte de processos acontecendo em que o feto tem papel relevante para nascer. Então, a gente precisa evoluir nas nossas visões de acompanhamento de trabalho de parto, os nossos conceitos de fisiologia, para que a gente preste uma atenção mais adequada. Mas, cara, o que quer dizer isso?
A gente foi treinado lá atrás a avaliar os tipos de bacia, avaliar estreito superior, estreito inferior, estreito médico, se aquela pelve era ginecóide ou antropóide. A gente tinha um monte de coisas para avaliar. Só que isso já não faz mais sentido, porque hoje a gente entende de que o parto também sofre interferência não só do trajeto ósseo da bacia, mas também de partes moles. E isso eu não vou conseguir avaliar com o meu exame de toque. Eu posso ter um encurtamento de ligamento uterosacro, pode ser unilateral ou bilateral, fazendo aquele colo rodar, né? Aquele colo que dilata de um lado e não de outro. Eu posso ter uma contratura, um encurtamento do elevador do ânus que vai desviar o eixo de insinuação fetal. Eu posso ter um encurtamento do ilho-psoas que vai fazer com que o quadril rode e diminua o estreito superior. Tá? E eu tenho que lembrar de que o quadril ele tem mudança dinâmica dos seus diâmetros. Ele não vai ser fixo o tempo todo. Então, querer fazer exames de toque no momento da internação hospitalar, para nesse momento eu definir se essa bacia é favorável ou não, não faz o menor sentido. Olhem aqui nessas animações. Deixa eu só desarmar aqui o laser, que aí eu consigo botar o videozinho para rolar. Então, percebam aqui que quando a mulher se movimenta, faz movimentos com as pernas, movimento com o quadril, joga o quadril para frente, para trás, para o lado e para o outro, eu tenho mudanças nos diâmetros da pelve. Então, simplesmente o fato dela inclinar o corpo, inclinar o quadril, rodar a perna para dentro, rodar a perna para fora, modifica os diâmetros internos da bacia, às vezes em mais do que 1,5 cm, 2 centímetros. E isso vai ampliar o espaço de passagem dessa criança. Então, eu simplesmente tocar em posição ginecológica e esperar que isso vai me dizer o que vai acontecer lá no parto, está fora de cogitação, isso está desatualizado. Tá? Outros cuidados no trabalho de parto. Eu tenho que oferecer alívio da dor, gente. Independente do método, eu tenho que ter aquele que for acessível e que for disponível. Tanto os não farmacológicos, como obrigatoriamente ter à disposição os métodos farmacológicos também, né? Ter um anestesista de plantão para um bloqueio combinado. Os métodos não farmacológicos, eles são muito bons, eles fazem com que grande parte das gestantes não precise de medicações para o controle da dor, mas eu vou ter uma parcela das mulheres que vão se beneficiar muito do controle da dor. E eu tenho que ter uma analgesia de qualidade, tá? Eu tenho que ter uma equipe treinada de anestesistas para que a minha analgesia de parto não atrapalhe o posicionamento, porque senão eu vou deixar aquele quadril estático, eu não vou ter aquele benefício das mudanças do quadril. Locais em que eu não tenho anestesista, eu posso lançar mão de opioide endovenoso ou de analgesia inalatória e posso oferecer todos os métodos aí alternativos para alívio da dor. E, de maneira geral, estimular livre posicionamento, mobilidade e deambulação. Então, aqui eu coloco para ilustrar, são 3 médicas aqui em trabalho de parto, as 3 com o seu catéterzinho de peridural e cada uma na posição que julgou mais confortável para aquele momento do trabalho de parto. Então, a analgesia ela não deve ser um empecilho para a evolução e para a movimentação da gestante. E aí, a gente tem esse cuidado que eu coloco esse fundo, que é para que, se você conhece algum lugar que está fazendo alguma dessas condutas aqui no dia a dia, por favor, avise que eles não estão um pouco desatualizados, eles estão muito desatualizados. Isso aqui é da idade das trevas. Né, querer fazer lavagem intestinal, raspar peso, deixar a gestante em jejum, fazer embrocação para parto vaginal, tudo isso está fora. Né? Manejo ativo do trabalho de parto, tudo isso já está demonstrado de que traz mais prejuízos do que benefícios. Ok? Indo lá para o segundo período, para o período expulsivo do trabalho de parto, a gente tem algumas recomendações. Então, de cuidados aqui. A gente não deve fazer puxos dirigidos, tá? Então, de novo, não vou fixar em limite de tempo. Eu só devo pensar em fazer algum tipo de direcionamento de força quando a gestante está analgesiada e está sem sensibilidade para perceber as contrações. De maneira geral, a gestante sabe o momento de fazer força, ela tem a necessidade fisiológica de empurrar. Vou dar liberdade de posição, ela escolhe a posição que quiser ficar. E, gente, gestante que tem liberdade de posição, ela não busca posição ginecológica, posição litotômica. Ela vai em busca de posição sentada, 4 apoios, deitada de lado, mas deitada de barriga para cima é exceção da exceção. Eu posso fazer uso de massagem perineal, uso de compressas mornas de acordo com as preferências da mulher, tá? Lembrar que, embora isso ajude a reduzir laceração, para a nossa cultura muitas vezes pode ser invasiva, a gestante está desconfortável de alguém manipulando a genitália dela. A estratégia de hands-poised pode ser utilizada. Eu gosto muito mais do termo hands-poised do que do termo hands-off,
porque o termo hands-off ele dá uma sensação muito de passividade, que não é a técnica, tá? O hands-posed ele traz muito mais de ideia de que a mão está ali posicionada e que se o desprendimento for muito rápido, aí eu desacelero, diferente do hands-on, em que eu vou ficar o tempo todo manipulando, segurando essa cabeça para ela vir devagar. Não devo usar a manobra de Christeller sob hipótese nenhuma. A episiotomia hoje é entendida de que ela deve ser feita de maneira restritiva, tá? As indicações de episiotomia são extremamente subjetivas, a gente não deve utilizá-las de rotina. Contato pele a pele assim que a criança tiver nascido, criança saudável, bem, respirando, com tônus, o lugar dela é o colo da mãe, e devo promover o clampeamento oportuno do cordão umbilical. O que é o clampeamento oportuno? Esperar que o cordão pare de pulsar, para aí sim eu fazer o clampeamento e secção do mesmo. E se virar uma cesárea, posso fazer coisas que melhorem a experiência dessa mulher? Posso, devo. Né? Então, o controle de luminosidade, então aqui para mostrar para vocês de que a gente pode, por exemplo, desligar as luzes da sala e operar só com o foco cirúrgico, permitir a presença do acompanhante durante todo o tempo, tá? O acompanhante, as gestantes muitas vezes relatam que o momento que ela sentiu mais medo na cesárea foi o momento de fazer anestesia, e é justamente o momento em que a galera quer deixar o acompanhante de fora. Né? Então, o acompanhante ali para segurar a mão dela nessa hora pode ser alguém extremamente aliado para melhorar a sensação e a experiência dela. Se possível, e se for de desejo dela, oferecer um maior campo de visão, então abaixar o campo operatório para que ela enxergue a hora que a criança nascer, que o acompanhante enxergue. Um silêncio respeitoso, lembrar que a gente está fazendo um procedimento cirúrgico, que muitas vezes para a gente é natural, o ambiente a gente está acostumado com aquele cenário, mas para a gestante e para o acompanhante é um momento muito único, então evitar de conversar. Quando for falar de maneira baixa, uma maneira mais acolhedora, mais sussurrada, evitar de ficar tendo assuntos que não tem nada a ver com aquele momento. E criança que nasceu bem, mesmo de cesárea, ela merece, tem o direito de ir para o contato pele a pele. Tá? Então, a gente passa por baixo dos campos, ela vai direto para o colo da mãe, fica ali sendo aconchegada e aquecida pela própria mãe, até que a cesárea termine. E também posso fazer o clampeamento oportuno do cordão. Só fazemos a ressalva aqui de que, se eu estou ali, o cordão não para de pulsar, passou 2 minutos, 3 minutos, o cordão não parou de pulsar, nessa situação eu estou com o útero e parede abdominal abertas. Mais tempo cirúrgico igual a mais sangramento e maior risco de infecção. Então, nesse tipo de situação, depois passados ali entre 1 a 3 minutos após o nascimento, eu posso fazer o clampeamento e secção do cordão. Antes disso, só em situações de emergência, ok? E os cuidados no terceiro período, os cuidados maternos no pós-parto. Cuidado de rotina para todo mundo, tá? Prevenção de hemorragia pós-parto. Eu tenho que oferecer esse tipo de cuidado de maneira ativa para todas as gestantes. Então, nasceu, seja parto normal, seja cesárea, aplicação intramuscular de ocitocina, 10 unidades, que dá 2 ampolinhas. Tratamento oportuno nunca é demais a gente reforçar. Esse sangue que está dentro da placenta, ele é daquele bebê. Se eu faço um clampeamento rápido, eu estou perdendo um percentual de volemia bastante significativo dessa criança. Então, clampeamento oportuno. Tração contínua e controlada. Por que está interrogado aqui? Porque uma tração feita de maneira não controlada e que puxa com muita força, eu acabo aumentando o risco de inversão uterina, e ao invés de eu prevenir hemorragia, eu estou causando hemorragia. Então, a tração contínua e controlada só deve ser feita num cenário em que o assistente tem experiência com isso, tem noção da pressão que ele possa aplicar. Não tenho necessidade de fazer massagem para fazer o útero contrair. Eu devo ficar vigilante, principalmente na primeira hora, as primeiras 2 horas, com relação ao tônus e sangramento uterino. Não vou fazer antibiótico de rotina no parto vaginal. Na cesárea, eu vou fazer antibiótico profilaxia. E vou monitorar sangramento e sinais vitais. Certo? Aqui, eu gosto muito de insistir na questão do contato pele a pele, né? E falando em experiência para o parto, acho que talvez seja o momento mais marcante ali para aquelas mulheres. Então, vocês percebam aqui que são 4 mulheres diferentes que acabaram de ter seus bebês, e vocês percebem aqui de que toda a emoção que está no semblante delas, né? A gente não precisa fazer esforço para perceber as emoções que estão envolvidas. E não está ninguém com cara de sofrimento. Eu posso ter um pouco mais de cara de dor, um pouco mais de cara de alívio, mas vocês veem que toda a primeira reação que a gente tem ao olhar essas fotos são de que são momentos extremamente marcantes e emocionantes para essas famílias. E aqui eu tenho um combinado com essa gestante de que eu vou usar essa foto dela sempre que tiver
falando sobre humanização, essa gestante teve uma gestação gemelar monocoriônica diamniótica, teve transfusão feto-fetal, que precisou de tratamento intraútero com laser. Então, imagine, é uma gestação cheia de complicações, cheia de ansiedades, de medos de perda, tudo isso de carga de tensão. Evoluiu com uma restrição de crescimento fetal com alteração de Doppler e acabou precisando de uma cesárea. Mas mesmo sendo uma cesárea com todo esse histórico, perceba lá, as duas crianças no contato pele a pele, no colo com a mãe, o pai participando. Olha a carinha de alegria que a gestante está fazendo ali o tempo todo com seus bebês no colo, enquanto a gente continuava fazendo a cesárea nesse meio de caminho. Então, resumidamente, o que a gente pode colocar como bases da assistência humanizada que vão impactar numa experiência positiva? Eu vou racionalizar minhas intervenções, e lembrando que intervenção no seu sentido amplo. Internação é uma intervenção. Tirar do contato pele a pele é uma intervenção. Exame de toque é uma intervenção. Tudo que seja intervenção eu vou racionalizar. Eu devo promover o alívio, o cuidado da dor. Eu vou promover a autonomia dessa gestante no seu processo de decisão de cuidado. Eu quero que ela seja parte muito importante desses cuidados. Eu vou tomar cuidados de ambiência, e aqui eu não preciso, de novo, ter gastos financeiros com reformas, com ajuste de cenário. Eu posso fazer pequenas adequações que melhorem o ambiente. Vou valorizar os sentimentos envolvidos, procurar entender o contexto dessa gestação, a progressão da gestação, o contexto da família, gestação desejada, não desejada, medos envolvidos, para eu fazer um acolhimento adequado, e eu vou fazer o acolhimento dessa nova família. Eu não devo encarar que a assistência ao nascimento seja uma forma de mecanizada, né? Ela é uma forma totalmente cheia de sentimentos envolvidos. Então, eu acolher uma nova família que se começa, ao invés de simplesmente encarar como é um bebê sendo ejetado de dentro do útero, eu melhoro demais as experiências. Então, finalizando, ninguém pode ajudar uma mulher a dar à luz. O objetivo é evitar que a gente atrapalhe desnecessariamente. Certo? Obrigado pela atenção de todos, estou à disposição. Bom, eu sou a pessoa mais suspeita do mundo para falar da sua aula. Eu fico encantada com a sua fala, não só se tratando de um professor, mas o olhar que você tem de gestor, Caio. Eu anotei 1 trilhão de coisas aqui, mas eu quero dar chance para as pessoas falarem. Mas quando você traz essa questão, né, de atingir ou superar a expectativa da gestante, da parturiente, o quanto isso é importante, né? A gente vem trabalhando no estado de São Paulo, eu acho que esses 90 participantes que estão aqui, os que são do estado de São Paulo, óbvio, e agradecendo os colegas de outros estados, mas o quanto a gente se preocupa com a autonomia da mulher em participar do cuidado. Mas que, para isso, quando você traz a questão da empatia, né, como exercitar a singularidade, né, olhar para a mulher individualmente para que você possa traçar a sua conduta, né, e quando você traz a questão da humanização, a gente tem uma política nacional, a gente tem uma política estadual, mas muitas pessoas não entendem humanização, eles acham, de fato, aquilo que você trouxe, que para fazer humanização não tem evidência, a gente tem instituições que tratam a humanização como, e não é uma crítica, tá? Como fazer coral toda semana, mas não olha para os processos de trabalho, não olha para o acolhimento dessa mulher e como que isso tem que transitar em todo o estar dela dentro do hospital. E eu estendo isso para a atenção primária, para o pré-natal, porque singularizar o cuidado, olhar para as necessidades dessa mulher. Eu participei de uma reunião com um comitê de vigilância, e como é que a gente insere essas questões de controle social, né? As questões biológicas, as culturais, as sociais e as econômicas, porque quando você fala da informação, o quanto nós estamos nos corresponsabilizando para que essa informação, de fato,
de fato foi entendida, né, de que a garantia de que essa informação foi compreendida para a mulher, e nós temos mulheres que passam os 3 trimestres da gestação sem entender o que está acontecendo no corpo dela, e o que está acontecendo com o feto que está crescendo no seu ventre, e muito menos entender qual vai ser a experiência do parto. Então, e aí você citou, né, como que a gente associa a técnica ao cuidado, e sai dessa questão de modelo queixa-conduta, porque em geral é isso, né? As mulheres procuram assistência por uma queixa, as condutas são tomadas, mas o cuidado de fato não tem construção, e a gente não consegue referenciar isso como uma qualidade daquilo que está sendo ofertado para a mulher. Então, não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso, e aí depois eu abro para vocês, por gentileza, trazerem a discussão para este fórum. Não, assina embaixo, Adriana, nada a acrescentar, não. Bom, enquanto o pessoal decide quem vai falar, todo mundo ao mesmo tempo. Caio, quando você fala da questão, né, da importância da compreensão das informações, mas fala da importância do acompanhante no cenário do cuidado, o quanto isso minimiza, né, agravos, oferta, monitoramento. A gente sabe que nossas políticas de RH são muito restritas no Estado, então tem aquela falsa impressão de que o acompanhante atrapalha, e isso não é só com a mulher e com a criança, mas principalmente trazendo isso para a questão do puerpério, o quanto ele minimiza, né, diminui necessidade de analgesia, traz conforto, diminui retrabalho, perda de tempo, talento do profissional da saúde, porque ele está lá como seu olheiro, ele vai ser seu informante para qualquer condição que não esteja dentro da normalidade para informar. Isso, para mim, é essencial. Quando você trouxe, a gente trabalha muito essa questão. E quando você fala, né, tem uma lei que permite o acompanhante, mas para além da lei, todos os benefícios que eles trazem. A gente sentiu isso na pandemia, porque a gente teve que tirar o acompanhante do cenário, não do parto, né? Mas no puerpério, muitas instituições precisaram cercear esse direito, e o quanto isso onerou a assistência, e traduzida, como você disse, nos indicadores. Aqueles lugares que não têm a prática de olhar para essa questão de indicador, do que aquele número está me dizendo, né? Então, para mim, foi perfeito. Agora, eu queria que você falasse, Caio, como que a gente traz essa discussão, e aí acho que é a sua realidade, né, para os hospitais escola. Por quê? O que a gente tem na fala de muitos gestores? Mas aqui é um hospital escola, eu preciso que meus residentes aprendam. Então, a gente tem atendimento de mulheres com inúmeros profissionais, né, inúmeros alunos, ou a própria questão do toque, quando você traz a questão, né, do intervalo ou do toque de rotina, como que é trabalhado isso? E aí, levando a minha pergunta para a violência obstétrica, né, passando essa questão de humanização, como que você vê isso em relação aos hospitais escola? Adriana, eu acho que essa é uma discussão super válida, né? Lá para trás, aqui na Mater, que a Mater é um hospital escola, quando a gente começou a fazer essas mudanças de filosofia de assistência, o que a gente mais ouviu, e com um tom de críticas pesados, foi isso, né? De que a gente estava tirando oportunidades de aprendizado de alunos e residentes. Foi assim com a redução da taxa de episiotomias, foi assim com a redução do número de toques, sempre nesse sentido de que o corpo das mulheres estava à disposição obrigatoriamente do aprendizado alheio. Eu acho que a gente tem que colocar algumas coisas aí na ótica, né? Então, primeira coisa, o aprendizado prático da medicina, da enfermagem, da fisioterapia, de todas as áreas de saúde, ele vai ter que passar pelo contato com pessoas sendo cuidadas, tá? Não tem como a gente fugir disso. A gente sabe que países que
que migraram para um modelo muito de simulação na formação do profissional de saúde, eles têm cada vez mais retardado a formatura dos seus profissionais, né? Feito cursos cada vez mais longos, mais duradouros, e isso para o contexto de um país onde falta profissional na assistência em muitos locais, seria algo desastroso, né? Pensar, vou fazer um curso só de simulação, em que a graduação em medicina vai durar 9, 10 anos, é um negócio surreal que não cabe. Mas isso não desonera as faculdades, os cursos de medicina e de enfermagem a adotar simulações como uma primeira etapa de aprendizado. Então, poxa, Caio, quando estava lá na graduação, aprendi a fazer exame de toque tocando mulheres. Será que isso é a maneira mais adequada? Né? Será que não teria sido mais correto em ambientes de simulação eu ter feito toques em manequins, em bonecos desenvolvidos para isso, para saber o que eu tinha que procurar no exame de toque de uma mulher? E aí eu diminuiria a curva de aprendizado em cima das pacientes. E aí eu já fiz um ganho muito grande para as mulheres. Outra questão, e que acho que foi o fator mais modificador, foi de a gente colocar de que as pessoas, e também parece besteirinha, tá? Obrigatoriamente, de que as pessoas dentro da instituição usassem crachá o tempo todo e que se apresentassem às pacientes com nome e função. Tá? Então, eu sou Caio, eu sou aluno de medicina da faculdade. Eu sou fulano, sou aluno de enfermagem, sou médico residente. E isso já coloca para a paciente de saber com quem que ela está lidando, né? Qual que é o nível de conhecimento, qual é o nível de treinamento daquela pessoa. E aquelas pacientes com mais desconforto, né, que se sentiam mais invadidas num exame de toque, elas, na hora que era, posso te examinar, ela pedia para ter alguém mais experiente, para evitar de ter que passar por exame, por repetição e repetição. E existia, e ainda existe em algumas instituições de ensino, uma cadeia de hierarquia de conhecimento, né? Que coloca que a checagem do exame físico vai subindo um ponto de cada vez na cadeia. Então, o aluno fez um exame, ficou com dificuldade, chama o aluno mais velho. Ficou com dificuldade, chama o residente. Ficou com dificuldade, chama o residente mais velho. A gente cortou essa cadeia. Uma primeira pessoa, independente do nível de treinamento dela, teve dificuldade, já é acionado direto o membro mais experiente da equipe para checagem. Tá? Então, a gente minimiza essas questões. E também procurando identificar pacientes que, eu não me sinto confortável de ser examinada por homem, ou eu não me sinto confortável de ser examinada tantas vezes, procurando individualizar de acordo com a perspectiva dela. Alguém saiu formando da residência da graduação sem saber assistência ao trabalho de parto, sem fazer um exame de toque? Adriano, não, todo mundo saiu sabendo do mesmo jeito. Né? A questão só é que a gente fazia a curva de aprendizado ser ultra rápida, né, das pessoas aprenderem ali com 1, 2 dias de estágio, já tinha uma questão ali de super treinamento, e aí ela pode fazer esse treinamento ao longo de todo o estágio, não vai trazer nenhum tipo de prejuízo de treinamento para ela. Então, eu coloco muito dessa forma. A episiotomia rolou muita resistência também. Quando a gente reduziu as taxas de episiotomia a menos de 10%, rolou uma resistência de parte da academia de falar, mas como é que vocês estão fazendo isso? Onde que o residente vai aprender a dar ponto? Onde que o aluno vai aprender a dar ponto? Aí eu falava, se o seu períneo estiver à disposição, você pode ir lá deitar que a gente anestesia e faz. Eu não preciso fazer com que todo mundo fique disponível para isso. Então, a gente tem que ter realmente essa visão de que a paciente ali é um ser humano, como qualquer ser humano, a gente deve tratar de uma maneira digna. Muito obrigada, a sua fala contemplou a minha, acho que muita gente presente aqui. Outra coisa que você tocou, que para mim é muito, e eu acho que nós temos aqui articuladores de humanização, como é que a gente trata essa questão do não singularizar, não tratar nominalmente as usuárias do Sistema Único de Saúde. Aqui, óbvio, a gente está falando da gestante, da parturiente, mas essa questão de mãezinha, de paizinho, parece que está perpetuada nos serviços de saúde. E o quanto isso incomoda, né? Não só eu sou gestora, mas eu sou usuária do SUS. E o quanto isso precisa ser revisto pelos gestores, porque, como você disse, né, antigamente a gente tinha um modelo tradicional, que a gente tratava, né, motor, trajeto e objeto inanimado, trazendo a questão para o feto. Como que a gente traz a possibilidade de que os profissionais entendam de que toda usuária tem seu nome, ela tem direito e nós temos o dever de tratá-las pelo nome, né? Então, quando você traz essa questão para nós profissionais, que nós
precisamos nos identificar, e é um direito do paciente que está recebendo os cuidados, que ele saiba quem é que vai cuidar dele, por esse motivo aí de segurança mesmo. O Estado de São Paulo tem uma política recente, que é a política estadual de segurança do paciente e humanização, que trabalha essas questões. Como é que a gente traz isso para o cenário? Então, o quanto o gestor precisa se responsabilizar, e em qualquer lugar, né? Seja na atenção primária, seja dentro do hospital, seja nas unidades de pronto atendimento, porque existe a ficha de atendimento, né? Existe a questão, inclusive, do nome social, a gente está falando, né, de indivíduos que têm útero e podem gestar, então tem toda essa questão, como é que a gente trata isso, então eu queria trazer isso como uma provocação, para, inclusive, vocês poderem abrir os microfones e aproveitar essa discussão, gente, porque não é sempre que temos um professor Caio Prado aqui conosco para potencializar essas questões na nossa rede SUS. Adriana, eu acho que aí a gente tem duas questões que eu acho que são importantes, né? Eu falo com tranquilidade sobre isso, porque eu estou num serviço, eu trabalhei durante anos na gestão, no outro serviço eu estou na assistência já há muito tempo. Muitas vezes quem está na assistência se coloca numa postura extremamente passiva, tá? De não ser o agente de transformação e esperar que seu gestor, seu chefe tenha toda essa responsabilidade para si. E a gente que quando está na ponta, a gente tem um papel de transformação que muitas vezes é muito mais transformador do que o do gestor. Então, coisas bobas de fazer no dia a dia, quando eu percebia que tinha alguma enfermeira que chamava a gestante sempre de mãezinha, eu começava a chamar ela de psi o tempo todo. Até o momento em que ela falava o nome dela. Aí, a hora que ela falava o nome dela, geralmente ela respondia de uma maneira meio torta, né? Meu nome é Roberta. Falei, nossa, incomoda, né? Não ser chamado pelo nome. E aí ela se tocava, né? Do que estava acontecendo. Isso é coisa simples, que dá para a gente fazer qualquer um de nós no dia a dia, de fazer com que a pessoa entenda de uma maneira extremamente didática ali no dia a dia que o que ela faz não está adequado. Do ponto de vista de gestão, a gente pode fazer alguns ajustes de fluxos. Então, tem as questões de segurança do paciente, por exemplo, ter a pulseirinha, estimular que a equipe sempre cheque a pulseirinha em tudo, é uma forma da equipe lembrar o tempo todo o nome daquela paciente que está cuidando. Outra coisa que a gente fez aqui que funcionou legal, além da pulseirinha, a gente começou a, dependendo da característica do quarto, a colocar o nome impresso da gestante ou no pé da cama, ou na parede em cima da cama, que aí não precisa ficar olhando na pulseirinha, dá para o profissional olhar meio de rabo de olho, de maneira mais disfarçada, para não dar aquela sensação de esquecer seu nome. Porque às vezes você está lá cuidando de um pré-parto com 5, 6, 7 pacientes, você não vai conseguir gravar o de todo mundo. E quando a gente começou a fazer isso, foi bonitinho, porque muitas equipes começaram a escrever embaixo do nome da mãe que já saía do sistema, impresso escrever o nome do bebê, escrever o nome do acompanhante, para facilitar a comunicação com a família como um todo. Então, às vezes a gente dispara um ajuste de fluxo de processo de trabalho, e isso acaba que a equipe entende o espírito e até melhora aquilo que a gente propôs. Maravilhoso, doutor Conceição, você ia falar? Sim, boa tarde a todos, tudo bem? Essa questão de chamar de mãezinha é uma questão bastante interessante, né? Até na sua visita, quando a gente esteve aqui, a gente teve uma participação de uma enfermeira, né? E depois disso a gente começou a estar conversando com as equipes e sempre lembrando, né, que o termo não seria mãezinha, e sim está tratando pelo nome. Mas o que vários profissionais têm nos comentado que é o jeito carinhoso que elas entendem de acolher essa paciente. Então, a gente ainda vê muitas com essa explicação. Eu gostei muito agora quando o Dr. Caio fala, né, uma maneira de estar colocando o nome, ou tanto na parede, ou também com a segurança do paciente, está checando a pulseirinha, isso já reforça a oportunidade de estar chamando ela pelo próprio nome, porque todo mundo gosta de ser reconhecido pelo nome, né? Era só isso. Obrigada. Passa a palavra. Conceição, uma coisa que é legal, assim, acho que em tempos de redes sociais fica ainda mais claro de que às vezes a gente tenta ser carinhoso ou simpático e as coisas saem tortas, né? A pessoa não entende.
Então, muitas vezes a gente acaba achando que está chamando de mãezinha e que está abafando, sendo carinhoso, mas a pessoa do lado de lá está odiando ser mãezinha, né? Nem perguntou se ela queria ser mãe, né? Se aquela gravidez foi planejada ou não, e já sai chamando de mãezinha. Então, na prática, quando ela percebe que todo mundo é chamado de mãezinha, isso, na verdade, é uma demonstração de preguiça que não está individualizando. Eu tive uma paciente minha de consultório que no hospital privado ficaram chamando ela de mãezinha. Ela, até o dia da alta, ela ficou chamando todo mundo da enfermagem de enfermeirinha. E o pessoal não se tocou, tipo, ficava bravo com ela e não se tocava do porquê que ela estava chamando de enfermeirinha. Aí, depois da alta, que vieram me perguntar por que ela chamava todo mundo de enfermeirinha. Se me chamava de doutorzinho também. Eu falei, não, eu chamo ela pelo nome, por que ela vai me chamar de doutorzinho? E é isso que você traz, né? O quanto é impessoal, né? Porque você pode esquecer e perguntar, não tem problema nenhum, né? É questão, eu não tenho memória para nome de pessoas que eu trabalho no dia a dia, né, Léo? Então, a gente não tem problema nenhum, tá tudo certo, né? Mas eu acho que essa coisa de individualizar, e é isso, né, Conceição? Como é que a gente pensa junto, a equipe pensa junto num modelo que minimize esses agravos. Doutora Inês Jerusa, eu acho que eu vou passar a fala para o doutor Marcos Tadeu, que ele também ia abrir o microfone, né, doutor Marcos? Boa tarde, professor Caio, um prazer novamente, Adriana. Eu queria só tirar algumas dúvidas, e assim, professor Caio, o senhor colocou do clampeamento oportuno na cesárea. Eu vou ser bem sincero que isso me causa um pouquinho de desconforto em relação de não saber muitas vezes como que está aquela abertura uterina, como que estão aqueles vasos sangrando, e eu já vi alguns colegas esperarem um pouquinho demais. Então, assim, eu queria saber do senhor se tem algum trabalho mostrando, por exemplo, a hemoglobina, numa conduta mais oportuna de esperar, por exemplo, 2, 3 minutos, se a gente tem essa avaliação numa cesariana. Já procurei, mas não tem. Eu já queria aproveitar e fazer um pedido aqui para a Adriana, até aproveitando a presença do professor Caio, e também queria colocar no hospital escola como o senhor trabalha o partograma, pensando num novo modelo. Seriam os dois questionamentos, e de repente, Adriana, trazer o professor Caio para falar de partograma aqui para a gente, eu acho que seria muito rico. Então, vou te dar um spoiler, doutor Marcos, a aula dele já está agendada para falar de partograma. Eu não sei qual das datas que ficou, Adriana, depois você me fala, mas estava na lista do novo modelo de partograma. Bom, primeira coisa, com relação ao sangramento na cesárea, não tem trabalho, tá, Marcos? Já procurei, não tem. O que é recomendado como um todo é observação. O cirurgião ele não pode ficar distraído, né? Ali naquele momento o obstetra está na figura de cirurgião. Então ele vai aguardar o clampeamento oportuno, mas observando o nível de sangramento. Está sangrando aumentado, identifiquei que tem algum vaso calibroso, ok, temos que pensar na saúde da mãe, vamos clampear esse cordão e deixar. Já tive situações em que aí de situação pessoal minha, tá? Em que identifiquei que tinha um vaso calibroso que estava sangrante e era um vaso único, né? Que ele estava ali, que tinha rompido no momento que abriu o útero. Eu fui lá e clampei ele com uma colã e fiquei observando. O sangramento praticamente parou, esperei 2, 3 minutos e aí completei ali a clampagem de secção e dectação. Mas a gente não tem trabalho objetivo, tá? Porque isso vai depender muito da individualização. Tem paciente que o nível de sangramento toleraria até mais tempo, mas tem paciente que 10 segundos de sangramento pelo nível de sangramento já não é aceitável, né? Então, é o cirurgião atento ali no que tem que ser feito. Então, essa informação é importante. A gente está atento, não é entregar o neném e ficar observando o neném. Não é ficar olhando lá, tipo, namorando o bebê. Não, é atento ao campo. E do partograma, eu vou abordar isso lá para frente. Lá, acho que ficou para janeiro ou fevereiro a discussão do partograma, que a gente vai conversar da implantação do partograma novo. Eu tinha começado o processo de implementação de treinamento da equipe do partograma novo antes da pandemia. Aí, obviamente, tínhamos outras prioridades ali, a gente parou.
mas eu tenho trabalhado na implantação do partograma novo da OMS em outros cenários, e aí posso trazer de contribuição quando a gente for discutir lá na frente. Aí já te deixo curioso para você voltar na próxima. Eu acho que ficou para fevereiro, eu vou olhar aqui enquanto eu passo a palavra para a Jerusa, depois para a doutora Inês, porque em janeiro nós teremos só 2 dias, né? Dado que muita gente sai de férias, mas eu já olho a data e já passo para vocês. Jerusa, pode falar. Boa tarde, eu estou aqui no meio de um plantão que está calmo. Eu tenho uma mulher no iníciozinho do trabalho de parto e uma cesariana já vai subir para a maternidade. Recebi esse comunicado desse encontro pela ABENFO Nacional, que eu sou da diretoria da ABENFO Nacional. Caio, você é um amor. Eu queria estar pertinho de você para lhe dar um beijo, assim, bem apertado, viu? Porque humanizar é a coisa melhor da nossa vida. Porque quem sai ganhando somos nós profissionais, não é? Quando a gente participa de um parto, onde essa mulher tem toda a autonomia, onde ela foi orientada para ter um parto ativo, e aquele bebê nasce, e a família está ali em volta, é uma coisa muito gratificante. Eu estou completando 30 anos de sala de parto, eu estou completando 70 anos, ainda estou trabalhando. O ano que vem eu vou sair aposentada, mas para mim não tem coisa mais gratificante na vida do que ajudar uma mulher a parir. E essa tua visão é uma visão extremamente linda. Você simplificou, você tirou toda aquela história da... Você nem está falando em violência, você está falando de relações humanas, né? Então, foi muito bom. Eu estou sendo agraciada. Eu sou preceptora de residência há 21 anos. Eu participei de um grupo aqui em Brasília, pela Secretaria de Saúde, quando nós criamos a enfermagem obstétrica e outras residências. São 21 anos de formação, de sucesso. Hoje nós temos aqui em Brasília a categoria, foi criada a carreira de enfermeira obstétrica e enfermeira da família, né? Hoje nós temos, aqui é um campo de residência médica e de enfermagem. As residentes médicas e de enfermagem, o pessoal tem uma relação muito linda. Quando sai daqui, sai tudo chorando, fazendo fotografia. Então, esse é o caminho para a gente resgatar a dignidade da mulher. É humanizar, é cuidar, é viver, porque isso foi demais. Eu quero saber se essa aula está gravada, porque eu quero passar para... São 30 enfermeiras em campos de estágio diferentes, em vários cenários aqui no Distrito Federal. Eu quero encaminhar se essa aula foi gravada, porque foi fantástico que você apresentou. E as minhas colegas aí, todos que estão, um abraço no coração de vocês, viu? Lindo Jerusa, tema, linda aula. muito obrigada. Eu vou falar antes do professor. Esse grupo é um grupo que nós já atuamos com ele há 2 anos, e a professora Inês faz parte dele, nessa tourada nossa aí no estado de São Paulo. E sim, ele é gravado, nós temos um canal no YouTube, que nós temos aí acho que 150 vídeos gravados. Se você assinou a lista de presença, você vai receber o certificado e a aula gravada, mas a professora Inês recebe todas as aulas pós-edição e ela manda para você, tá bom? Seja muito bem-vinda todas as terças. Espera, agora não vou perder mais nenhum, hein? Isso. Obrigada pela sua presença, doutor Caio. Abraço. Aqui, minha voluntária aqui. Oi. E o residente já foi embora. Jerusa, obrigado pelas colocações. Eu acredito demais. Tem uma colocação que o Michel Odan coloca e que o Frank Lohen, que é o professor alemão, colocam, de que se a gente conseguir transmitir para as mulheres o que tem de bom no parto normal e transformar ele numa experiência positiva, a gente não vai precisar ficar gastando saliva de explicar por que a cesárea tem prejuízos, né? Tem riscos. Porque é tanta coisa de boa envolvida, se a gente conseguir tirar os estigmas, conseguir tirar aquele medo todo, tipo, ela vai falar, por que vocês estão me oferecendo uma cirurgia, né? Não faz sentido.
Então, é nesse caminho que eu acho que a gente tem que trabalhar. Eu acho que a gente conseguir juntar forças, juntar experiências, juntar vivências e compartilhar, a gente consegue aos pouquinhos ir mudando o cenário. E é gratificante. Não tem coisa mais gostosa do que sair de um parto com aquela sensação de, nossa, né? Tipo, como é sensacional isso. Obrigada, professor Inês. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Eu estou aqui muito animada, feliz, né, com toda essa apresentação. Nossa, eu gostei muito, parabéns, doutor Caio. E também queria cumprimentar a Adriana e a minha colega Jerusa, que eu não conheço pessoalmente. Jerusa, eu sou representante da Benf São Paulo, né, e também eu sou professora do Centro Universitário FMABC, do curso de enfermagem, e eu queria dividir aqui, doutor Caio, uma inquietação muito grande que eu tenho com relação aos métodos não farmacológicos, tomando como por base a fala inicial com relação às evidências científicas, né? Porque eu tenho observado que, na minha prática, né, na minha atuação, que um empoderamento das mulheres, não gosto muito dessa palavra, mas assim, o fortalecimento dessas mulheres, de sua capacidade de parir, né, sua autoconfiança, ela pode ser muito estimulada e muito bem amparada pela adoção de algumas práticas desde a gravidez, que são práticas integrativas complementares, né? E, mais especificamente, estou falando do uso da meditação, do hypnobirthing, e aí a gente se esbarra numa questão que é as tais evidências, né? Porque nós temos vários, inúmeros trabalhos, né? As revisões sistemáticas, mas a gente ainda não tem um nível de evidência tão forte, né, que sustente o uso dessas práticas. Então, ficamos nesse impasse, quer dizer, a gente sabe que funciona, a gente sabe que é um caminho, mas, ao mesmo tempo, temos uma dificuldade muito grande de dividir isso com os nossos pares por causa dessa limitação das evidências. Então, eu queria te ouvir um pouco a respeito dessa introdução das práticas, como também métodos não farmacológicos para alívio da dor, e esse impasse do nível de evidência. Inês, a gente pode encarar isso de uma visão mais pragmática ou de uma visão um pouco mais, vamos dizer, mais filosófica, uma mais apaixonada. Com relação às técnicas de meditação, a gente tem evidências de que ela pode trazer algum benefício no trabalho de parto, mas que esse benefício ele ficou restrito. Eles misturam muito de meditação com técnicas de respiração nos artigos, né, quando vão fazer as avaliações. De que o benefício seria restrito àquelas mulheres que foram previamente treinadas durante a gestação, durante o pré-natal. Então, oferecer técnica de respiração, técnica de meditação durante o trabalho de parto para a mulher que não conhece aquilo, que não tem noção do que seja, que vai ter, às vezes, ali até um desconhecimento cultural daquilo, a tendência é que não funcione. Então, se a gente trabalhar dentro de contextos de atenção primária, divulgando, explicando, orientando, fazendo práticas, e para aquelas que se identificam como aquilo sendo algo natural e legal para elas, é um método sem basicamente nenhum efeito colateral. O máximo que acontece ali é quando ela faz uma técnica de respiração mais profunda, ela tem um momento ali de ficar um pouquinho uma tontura inicial e depois ela se adapta. Então, isso não traz nenhum tipo de prejuízo. Já a hipnose, quando a gente parte para as avaliações de literatura, aí a hipnose, os dados eles são muito frustrantes. Você não atinge significância estatística, você não consegue fazer controle adequado, técnicas diferentes utilizadas, então é muito difícil de analisar. Então, o que a gente tem aí de um ponto de vista pragmático? A gente precisa de grupos que trabalhem com isso, tentando desenvolver metodologia de pesquisa para tentar encontrar dados diferentes, e às vezes aí a gente vai ter que estar aberto aos resultados. Pode ser resultados que corroborem de que realmente não tem benefício, pode ter resultados que corroborem de que talvez para um grupo pequeno possa ter benefícios, ou de que seja um benefício maior do que estimado. Então, por enquanto, a gente está às cegas quanto a isso.
Uma visão mais filosófica e mais apaixonada seria do aspecto de que qual que é o efeito colateral de uma técnica de hipnose para uma mulher que simpatiza com isso? Zero, né? Eu não tenho nenhum efeito adverso. Então, para aquela que tem uma aceitação cultural, que já utiliza aquilo como uma estratégia para outros momentos da vida dela, não tem nenhum tipo de prejuízo, de impacto negativo para ela ali no trabalho de parto e parto. Tem uma expectativa de que isso vai trazer algum alívio de dor significativo, talvez para as fases mais iniciais, assim, colocando minha percepção baseado na fisiologia, né? Eu acho que nas fases iniciais ali da fase ativa, até 5, 6 centímetros, eu acho que tem uma perspectiva de que para aquelas que têm um limiar de dor mais baixo, essas técnicas vão ajudar bastante. A partir do momento em que a gente tem as fases de aceleração da dilatação, de que eu tenho uma dor isquêmica acontecendo pelas contrações mais duradouras e com menos intervalo de duração, eu acho que o efeito dessas técnicas acabam sendo menos impactantes. Talvez um pouco mais positivas para as técnicas de respiração, porque ela vai tender a puxar a saturação um pouco mais para cima, pode ser que isso impacte um pouco no componente isquêmico da dor. Mas para as outras técnicas, eu acho que aí fica um pouco limitado. Mas aí partindo para uma outra análise, também de novo para a questão filosófica e apaixonado. Se eu tenho uma mulher que está super com dor, já numa fase inicial de trabalho de parto, que responde bem à hipnose para retardar a analgesia farmacológica por mais 2 horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas, eu já trouxe algum ganho para aquela mulher, em que ela está deixando de receber uma dose de medicação para receber numa fase mais adiantada e, portanto, menos risco de efeito colateral. Então, colocando na balança, se é algo que é culturalmente aceitável para ela, eu acho que é válido, ok, a tentativa. Mas, às vezes, a gente querer forçar a barra, eu quero oferecer para todo mundo, né, dentro da maternidade, não vai dar certo. Né? Tem um relato de um professor antigo aqui na faculdade que ele usava de técnicas de hipnose, que ele chegou a tentar usar em plantão, e que a paciente começou a gritar com ele, você tentar isso de novo, eu te dou um soco na sua cara. Que não era cultural para ela, né, aquilo. Então, a gente tem que entrar de novo na individualização do cuidado, né, de ser algo que para ela é natural, é algo tranquilo, não vejo problema nenhum. Perfeito, muito obrigada, viu, doutor Caio? Obrigada, pessoal. Professor, tem uma pergunta do chat, Ana Maria. Boa tarde, sou enfermeira obstetra, membro da comissão interna da Rede de Atenção Materna e Infantil no município de Itu. Temos atualizado constantemente nosso protocolo de assistência à gestante. Estávamos antes da pandemia com plano de parto na rede básica de saúde. Já percebia na época intolerância ao tema por parte dos médicos. Na sua experiência, qual a visão sobre isso? Minha classe é meio difícil às vezes, né, gente? Você não está sozinha, tá? A principal barreira para a implantação de plano de parto é o obstetra na imensa maioria dos setores. Lembra aquele slide que eu coloquei da guerra, né, da disputa de poder? Basicamente é isso. No momento em que a gestante faz um plano de parto, ela se posiciona como, eu quero ter poder de decisão sobre o meu cuidado de saúde. E a partir disso, muitos profissionais se colocam numa posição de que eu estou perdendo o meu poder. Tá? E muitas pessoas, quando estão numa situação de perder o poder, começam a botar caminhão no meio da estrada, querer atrapalhar a vida de todo mundo, porque não quer perder aquele poder que está com ela. Então, o que a gente tem quanto a isso? É comer pelas beiradas, é esclarecimento, é orientação. Eu gosto muito de trabalhar com a equipe, e isso que foi diminuindo bastante anticorpo aqui, de que o plano de parto é uma profilaxia de judicialização. Tá? Se você tem uma conversa transparente com a gestante, do como você conduz um trabalho de parto, de quais são seus limites de aceitação de autonomia, você se coloca numa posição de igualdade para fazer essa pactuação, a gestante já tende a chegar para o momento do parto já sabendo o que esperar, você vai ter a sua chance de colocar seus argumentos do porquê que você não concorda com aquele pedido dela. E aí, o que é o triste que a literatura nos mostra e o que a gente vê na prática? Que mulheres que fazem plano de parto, elas em qualquer contexto, tá? Em qualquer país que isso já foi avaliado, ela tem uma qualidade de assistência melhor do que aquela que não faz plano de parto, mesmo quando assistida pela mesma equipe.
Tá? Por quê? Porque geralmente quando ela faz o plano de parto, ela foi atrás de evidência, ela foi de estudar, de buscar informação, e muitas vezes aquele profissional não está amparado por evidências mais recentes. Então ele não faz ou faz determinadas coisas porque é mais cômodo, porque ele está acostumado a fazer daquela forma. Mas que na hora que alguém o contradiz ou coloca um contraponto, ele fica inseguro, porque ele não tem certeza se aquilo era para ser feito ou não. Então ele fica naquilo, opa, pera, eu tenho que pensar, pera, eu não tenho argumento para colocar para essa mulher do porquê que eu faço desse jeito. E aí ele acaba aceitando. E muitas vezes, nesses cenários, a gestante acaba sendo o agente promotor da qualificação da própria assistência. E o que a gente vê? Quando profissionais começam a querer estudar para poder contradizer o plano de parto dessas mulheres, falam, ó, vou estudar isso melhor para a gente conversar depois, ele acaba se convencendo de que a gestante estava certa. Né? Lógico que tem situações em que o pedido da gestante é algo muito fora, tá? Não sei se eu vou ter algum exemplo aqui que me venha de cabeça fácil, tá? Mas às vezes a gestante vai... Oi? Incenso. Ah, não, incenso é de boa. Tem hospital que não, dependendo da ambiência, não dá, né? Se for num ambiente, tipo, ok, beleza, no hospital que tem um pré-parto coletivo, né? Você vai colocar, ó, quero botar um cheiro no quarto, ok, mas você não sabe se a gestante que vai estar do seu lado gosta desse cheiro ou não. Você tem um argumento do porquê não utilizar, né? Mas tem situações que, cara, ó, eu faço episiotomia e pronto, eu faço episiotomia em todos os partos. Mas por que você faz episiotomia? Ah, aprendi assim. Né? E às vezes é a chance de um disparador para aquele profissional ir atrás. Quando a gente construiu esse plano de parto institucional, a gente chamou alguns profissionais da equipe para ajudar na confecção. E a gente escolheu alguns profissionais mais abertos e alguns profissionais mais resistentes, né? Que a gente queria justamente esses resistentes se sentirem parte do processo de construção para diminuir a resistência, e funcionou. Tá? Como eles participaram, eles puderam ajudar a escolher as palavras ou como que as coisas estariam escritas, eles ficaram mais tranquilos. Então, eles recebem um pouco menos resistentes. Mas a resistência, ela demora. Mas ela acaba diminuindo, tá? Ela não vai ser eterna porque a pessoa desiste uma hora. Doutor Caio, eu concordo com você. E, Ana, queria trazer uma sugestão para você. Quando a gente trabalha a rede, a gente fala de formalização, né? Então, para você trabalhar um plano de parto na atenção primária, você tem que ter a sua rede formalizada. As mulheres que estão sob sua assistência no pré-natal tem que ter vínculo com as instituições onde seus bebês vão nascer, para exatamente minimizar essas lacunas que o professor está colocando. O que ela poderá pedir naquela maternidade de referência, né? O que é possível, o que já é feito, inclusive as questões, né? Por exemplo, a Jerusa trouxe informação que o quanto as práticas invasivas não são realizadas onde ela trabalha, porque não só tem a base, né, de capacitação dos profissionais, mas tem o monitoramento. E aqui, trazendo para o estado de São Paulo, a Mater, inclusive, é uma instituição que recebe profissionais para replicar essa experiência que eles têm, não só dentro da instituição, mas também na rede. Então, eu sei que tu não é tão próximo, mas assim, a gente tem hospitais em São Paulo que vocês podem vir visitar, e tem a própria Mater em Ribeirão, que aí, sendo da sua vontade, você entra em contato com o pessoal do seu DRS, Valéria, e tu? Não? Boa tarde, não, Sorocaba. Ah, então, mas é do DRS 16, né? DRS 16, Sorocaba. Tá, não é do seu GVE, mas é do DRS. Então, aí vocês podem falar com as meninas do DRS 16 para a gente ver um lugar que você possa visitar para você olhar para esse contexto e sua necessidade. Eu sugeriria, com certeza, a Mater, mas a gente pode ver algum processo aí exitoso para você visitar. Tá bom? Outra coisa, Adri, só para complementar, desculpa, que eu fui fazendo com algumas gestantes quando elas começaram a trazer plano de parto aqui para a Mater e percebia que a equipe era resistente, eu ia acolhendo elas e identificando no plano de parto aquelas situações que não eram unânimes dentro da equipe, e explicando como funcionava a assistência até então,
e pegava os pontos individuais e falava, ao invés de você chegar no parto, no dia da internação, e pedir para o seu acompanhante entregar um documento escrito que vai trazer alguma resistência, às vezes, da equipe não ser tão receptiva, seu acompanhante vai gravar, deixar anotadinho essas 2, 3 perguntinhas que ele vai fazer para a equipe no dia. E aí transformar aquilo que está no plano de parto em diálogo, e não numa questão de passar uma mensagem de uma imposição do termo. Isso pode ser uma estratégia inicial, tá? Para quando a resistência é muito forte da equipe, dos profissionais ao plano de parto, de tentar transformar em diálogo, porque às vezes o profissional de saúde entende o plano de parto como uma intimação judicial, né? Como alguém que tá já querendo colocá-lo contra a parede. E às vezes a gente tirar um pouquinho o pé, né, dessa mensagem, às vezes pode ajudar nesse diálogo, na comunicação de internação ser mais efetiva. Mas foi algo que funcionou aqui para a gente, tá? Pode ser um teste para ser feito por aí. Perfeito, pessoal. Olha, eu gostaria que a gente pudesse ficar aqui mais um tempão com o Dr. Caio, mas a gente precisa respeitar o teto dele, de vocês. Agradecer demais por vocês estarem conosco até agora. Convidá-los para terça-feira que vem estar conosco. Nós vamos falar de MIOS com o Dr. Humberto da UFSCar. O Leonardo já vai soltar o convite para vocês. Vou passar as considerações finais para o professor Caio. E você tem aula, não vou contar a data para o Dr. Marcos, em março, eu vou ver se eu consigo adiantar, dada a agenda do Dr. Caio. Mas o Dr. Caio ainda já tem 2 aulas conosco no primeiro trimestre aí de 2023. Então, professor, muito obrigada, gratidão em nome do Grupo de Enfrentamento à Morte Materna, Infantil e Fetal, suas considerações finais. Bom, só agradecer, pessoal, aí pela atenção de todos, fiquei super feliz aqui, tem bastante gente, e a imensa maioria ficou até o final da discussão, geralmente nas discussões o pessoal vai desanimando e saindo. Então, foi gostoso, espero ter contribuído aí para a gente poder qualificar a assistência para as nossas gestantes. Um abração para todo mundo. Obrigada a todos. Vamos mandar o chat para você, que tem muitos agradecimentos, não daria tempo de ler todos, mas me comprometo a enviar. Professor, obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada, que tarde linda, foi um prazer estar com vocês.